da liberdade de organização e manifestação partidária. Bom, na nossa pauta, agora vou passar a bola para o Caio, porque vocês lembram que no ano passado o pessoal chegaram a prometer que a CPI da pandemia ia derrubar o Bolsonaro. Né? Teve gente que falou para a gente que nem precisava mais do movimento Fora Bolsonaro, porque a CPI lá da Simone Tebet, do Renan Calheiros, do senador lá do MDB, do PSD lá do Amazonas, que eu nem lembro mais o nome, né, e de tantos outros figurantes, eles iam derrubar o Bolsonaro. Né? E aí foi todo aquele teatro. Bom, e agora a PGR está se pronunciando, a Procuradoria-Geral da República, sobre o tema. E aí, Caio? Vai cair o Bolsonaro, então, com as conclusões da CPI? É isso? Na verdade, não, né? A gente lembra que, como você lembrou, que todo um setor da esquerda ficou tão empolgado, né, com a CPI, né, como um grande acontecimento. Inclusive, era mostrado, né, aquela farsa grotesca das sessões ao vivo, como se fosse um acontecimento. Bom, depois a CPI terminou, disse que o Bolsonaro seria genocida e algumas acusações, e acabou, né? Bom, aí, o que aconteceu? Depois do relatório final da CPI, foram elaboradas, né, algumas acusações, né, 10 acusações contra o Bolsonaro, baseadas no relatório final da CPI. Bom, essas acusações envolvem desde charlatanismo, prevaricação, infração de medida sanitária preventiva, que seria o não uso de máscara. Até isso daí o Bolsonaro foi acusado de não usar máscara durante a pandemia. Bom, a PGR, que é responsável pelo caso, no entanto, pediu agora ao Supremo Tribunal Federal, que é uma coisa que eles falam que é de praxe, né, porque quem investiga é a PGR, para arquivar, né, pediu para arquivar 7 desses 10, essas 10 acusações contra o Bolsonaro, porque, segundo a PGR, são infundadas, não tem sentido nenhum. Bom, a gente não sabe, né, porque a situação no Brasil ela é imprevisível, né, nas instâncias, mas segundo os analistas isso seria uma coisa de praxe, né, que o STF atenda a PGR nesse quesito, porque é a PGR que faz a investigação, né, então eles estão falando que não tem substância. Bom, mas aí foi pedido, então. A maioria foi colocada, a maioria dos casos, né, por exemplo, a vice-procuradora, né, da Procuradora-Geral da República, Lindora Araújo, ela fez uma série de colocações e ela falou que, primeiro, as acusações são políticas e, portanto, não cabe medida judicial. E ela foi procurar mostrando, né, de maneira, às vezes, muito até ridícula, de que as acusações são totalmente... não cabem nenhuma implicação, nenhuma punição, né? Não cabe levar isso daí para o judiciário, né? O que teria aí, ele chega a afirmar, né? O que teria aí seria o problema do não uso de máscara, mas isso daí não é uma infração penal, é só uma multa, e também já passou o prazo, né? E, segundo ela, todos os pedidos, desde charlatanismo, eles dizem que no momento não havia cura e nem tratamento. Portanto, o Bolsonaro ele tentou ali, ele deu uma ideia, não é charlatanismo. Entre outras coisas, né? Também falaram que não há verbas irregulares, né? Porque eles foram acusados, o Bolsonaro e outros, de aplicar verbas irregularmente, né? Inclusive de desviar verbas. Mas, segundo a PGR, não foi isso que foi feito, né? Na verdade, eles só não aplicaram naquilo que estava sendo pedido. Eles aplicaram em outra coisa, mas eles são o governo, né? Bom, dentre outras coisas. Então, a PGR está aí mandando, né, arquivar todos os casos e agora é o coroamento, né? O final da CPI, ou seja, não vai dar em absolutamente nada. É isso. Tá aí a imagem da dupla dinâmica que comanda Osmar Aziz, né? Tá aí presidiu a CPI ao lado do Renan Calheiros, e não é novidade,
né? Mais uma CPI que termina em pizza, né? E daquelas pizzas bem chechelenta, né? Aquela que você só compra naquele momento que você está sem dinheiro, você liga para aquele preço mais barato, né? Aquela pizza vagabunda, né? Que é só para a tapiação, e a esquerda pequeno-burguesa insistindo, né? Ao longo de todos esses últimos anos aí, de que a CPI seria a salvação, né? Não só no caso da pandemia, mas nós tivemos outros momentos, né? E termina com um acordo, um teatro, né? Se viu aí para promover a Simone Tebet, que era a representante das mulheres na CPI, né? Mas não mais do que isso, né? Do ponto de vista dos interesses da população e do próprio ataque ao Bolsonaro, evidentemente que isso aí não serviu para absolutamente nada. Nem multa o Bolsonaro vai receber, como destacou aí o Caio. Bom, por falar em denúncia, em acusação,